Início de mais um Guimarães em Debate, um olhar sobre o Conselho de Guimarães, através de visões plurais, opiniões descomprometidas sobre alguns dos temas que marcam a atualidade do Conselho de Guimarães. Estamos em tempo natalício, de festas natalícias, o Natal está aí bem próximo, a poucos dias, e o Guimarães em Debate resolveu dispensar o seu painel habitual, deixou-os ir às compras, às últimas compras de Natal, e para hoje tem um conjunto de comentadores muito especiais. Um conjunto de 4 jovens que, com as suas opiniões, vão poder ajudar-nos também a construir um outro olhar sobre Guimarães. Saúdo especialmente a Teresa Ribeiro, é aluna da Escola Secundária Martins Sarmento. Bem-vinda, Teresa, é um gosto tê-la aqui. Esperemos que fique a gostar e, quem sabe, se um destes dias nos voltaremos a encontrar. Saúdo também a Joana Rodrigues, é aluna da mesma escola. Olá, Joana, bem-vinda, é um gosto tê-la aqui. E da Escola Secundária das Taipas temos connosco a Sara Crespo. Olá, Sara, bem-vinda ao Guimarães em Debate. E o único elemento masculino aqui neste painel, o Tomás Fernandes. Obrigado. Olá, Tomás, bem-vindo também, é um gosto recebê-lo aqui. Esperemos que se sinta confortável também, rodeado de 3 colegas, é o representante aqui do olhar masculino sobre Guimarães. Ora, eu disse na introdução que eram 4 jovens, têm 4 olhares possivelmente diferentes sobre Guimarães, mas procuremos conhecê-los melhor um pouco. Quem são estas jovens? Quem é a Teresa? Quem é a Joana? Quem é a Sara? Quem é o Tomás? Teresa, eu era capaz de começar por si. A Teresa tem 17 anos, é aluna da Escola Secundária Martins Sarmento. E quando completar o 12º ano, Teresa, já tem visto o que é que vai ser o seu futuro ou ainda não decidiu? O meu objetivo seria ir para o Porto para estudar Línguas e Relações Internacionais. Claro que não é algo que eu possa decidir hoje, nem ficar 100% decidido hoje, mas é o meu objetivo. Tenho que estar preparada para tudo o que possa acontecer. Posso não entrar ou até posso entrar e não gostar do curso, mas será sempre muito por esse lado das relações internacionais, direito, muito por aí. Muito bem. E no que toca à Joana? Joana também, a mesma pergunta. Idade e como é? Já está a ver qual vai ser o seu futuro mais próximo? Eu ainda não tenho um curso em si já designado, sem certeza. Talvez Direito, talvez Línguas, ainda não tenho certeza absoluta. Verá. Muito bem. E a Sara? Sara, e consigo, como é? Eu pretendo seguir Direito. Ainda não sei bem em que área, se Letradoria ou Advocacia, mas pretendo seguir Direito no Minho. E é isso. E finalmente o Tomás. Também Direito, Tomás? Não. À partida, a ideia seria ir para a Universidade do Minho para o curso do ramo investigativo de História. Isso como plano A. Plano B seria provavelmente o Exército. Sim, teremos aqui um futuro elemento das Forças Armadas. Muito bem. Muito bem. Ora, estes 4 jovens que temos aqui hoje no Guimarães em Debate, para além das qualidades que obviamente têm, mas tem uma particularidade, é que eles faziam parte das 2 equipas que se defrontaram na última edição dos torneios de retórica, uns torneios que são organizados pela ASMAV, pela Associação Artística Mútua Vimaranense, em colaboração com a Câmara de Guimarães, e que põem em confronto equipas de jovens das 4 escolas secundárias de Guimarães, a Martins Sarmento, Francisco Holanda, Santos Simões e a Escola Secundária das Taipas. Ora, a Secundária das Taipas e a Martins Sarmento enfrentaram-se na final desta última edição do torneio de retórica, e agora mais importante do que saber quem ganhou, pouco importa por agora, mas sobretudo era colher a experiência. Como é que olharam para essa experiência? Como é que foi o debater assuntos que marcam não só o dia-a-dia dos jovens, mas também de toda a cidade? Tomás, como é que foi para si a participação neste torneio de retórica? Bom, para mim sempre foi algo que esteve sempre dentro do meu ramo de interesse. Eu sempre tive um gosto, diria, especial. Diria que nem muita gente tem esse gosto. Eu sempre gostei de discutir, debater opiniões, quer fosse num sistema mais, como é que eu ia dizer, mais formal, como foi o torneio da retórica, quer fosse algo mais amigável, com um amigo em chamada ou na escola. Eu sempre gostei de ter discussões sobre várias coisas, quer fosse política, desporto, qualquer coisa que seja. O Tomás tem sempre opinião sobre qualquer coisa, gosta de dar a sua opinião. Eu tento sempre dar a minha opinião sobre as coisas. Eu gosto de saber como é que eu me situo
seja no ramo político, seja quando há um debate entre duas partes, em qual parte é que eu me sinto mais colocado, se posso dizer assim, quando há, por exemplo, dois países que estejam num desentendimento, tento saber qual é o motivo daquilo, tentar situar-me, mas sim. Ou seja, parece-me ser claro que o Tomás gosta de dar opinião, mas uma opinião fundamentada. Quer dizer, não fica só pelo acho que. Não, certamente que não. Eu tenho sempre... Eu gosto de debater com as pessoas. E gostando de debater, obviamente eu gosto de ter razão. Quando não a tenho... por acaso acho que é uma boa qualidade minha. Eu sei admitir quando as pessoas têm argumentos melhores que os meus e que debateram melhor do que eu. Mas esse mesmo interesse, esse mesmo gosto pelo debate... acaba por me obrigar a estudar sobre o assunto, para eu não acabar por fazer figura de ignorante, não é? Muito bem. Joana, e que memórias é que tem dessa participação no torneio de retórica? Como é que foi? O que é que a marcou mais? O que me marcou mais foi a ansiedade que me dava, mas eu gostei muito da experiência. Eu gostei muito do ambiente e do facto que nós tínhamos sempre algum tempo para fazer alguma coisa. Eu acho que o que me marcou mais foi ver um certo progresso ao longo destes meses que eu fiz o torneio, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, então acabei por sair um bocadinho mais desse hábito que eu tenho. Ou seja, o saber que tinha que debater, que tinha que usar argumentos, que tinha que estar atenta, ajudava a combater essa ansiedade? Sim, eu acho que este torneio em si ajudou-me muito a combater essa ansiedade que eu tenho, então é algo que eu acho que é muito necessário ter para os alunos, especialmente. Sara, e como é que foi a sua experiência também? A minha experiência foi... No total acho que foi boa, claro, teve partes em que sentia muito abatida e que não tinha esperança nem nada, porque eu também sou muito ansiosa, então principalmente uma semana antes do debate ou 2 dias antes do debate eu sentia-me muito mal só por saber que eu tinha que voltar para o palco, mas quando eu estava lá eu sentia-me bem, porque eu sentia que eu estava a conseguir fazer algo que a Sara de... Quando é que começámos? Em dezembro? Que a Sara de antes de ter começado neste projeto nunca teria pensado que ia conseguir chegar lá. Eu lembro-me que no torneio do ano passado, não deste, eu estava na plateia a ver os da final. Então, quando eu estava lá, eu nunca pensei sequer que eu ia participar numa equipa, para começar, nem que daqui a um ano ia ser eu que estava lá a participar. E a Teresa, finalmente, Teresa, não me vai surpreender e não vai dizer que afinal não estava nervosa e não estava ansiosa. Claro que estava, sou sempre, e especialmente nos dias antes e nas semanas antes, mal consigo dormir, só penso naquilo, mas vou ser 100% sincera, a partir do momento em que eu estou lá em cima eu não penso em mais nada, consigo-me focar totalmente. Acho que é uma coisa muito boa que eu tenho, que é consigo muito abster do que está à minha volta, a partir do momento em que eu sei que tenho que fazer aquilo e é aquilo, estou totalmente focada naquilo. Foi muito difícil, especialmente ver o outro lado e perceber que o outro lado também tem razão e que as outras pessoas também estão a dizer, também têm argumentos válidos e também fazem sentido, mas ensinam-nos muito. Eu acho que nós, como equipa, que foi o mais importante, foi o nosso trabalho como equipa, acho que evoluímos muito desde o início. Quer a Teresa, quer o Tomás falavam num aspecto que me parece muito importante, que é o valor da tolerância, ou seja, a participação nestes debates ajudou-os a ser mais tolerantes. Há uma outra questão também que eu gostava de ouvi-los, que é, estes debates têm uma particularidade. Vocês podem, eventualmente, não estar a defender aquela que é a vossa opinião, mas exatamente o contrário daquilo que vocês pensam. Ou seja, para quem for para a direita é algo que é capaz de ser interessante, já habituar-se a defender uma causa pelo valor da causa e não por aquilo que pensam. O que é que tem sobre isto, Tomás? Como é que olha para isto também? Bom, eu acho que é mais um momento onde eu tive bastante sorte, porque eu sempre gostei de fazer um bocado aquele papel de advogado do diabo. Eu muitas vezes, mesmo que não concordo com alguma coisa, eu tento sempre arranjar argumentos para defender uma pessoa ou uma entidade. Eu às vezes vejo isso um bocado como uma forma de eu me aprofundar mais naquilo que eu gosto, que é debater. Muitas vezes eu faço isso um pouco por empatia às pessoas que muitas vezes estão a ser mais atacadas pelo público. Eu tento sempre de entender o que é que se passa. Bom, às vezes o público tem razão, e essas pessoas têm mesmo de ser é o que é, têm de ser atacadas, mas eu tento sempre fazer um bocado, jogar pelos dois papéis. Por isso, no torneio da retórica, eu diria que a situação de defender algo que eu não concorde não foi algo que me trouxesse desconforto, mas até foi algo que eu gostei mesmo. Sara, você também sentiu-se na mesma posição quando estava a defender algo em que
Não era essa a sua opção? Mais ou menos. Eu no início sentia-me sempre mal, quando eu sabia que ia ter de defender algo que eu não concordava. Eu lembro principalmente quando nós tivemos que defender o sim no uso de animais para experiências. Eu tinha sentido horrível, eu fiquei sem esperanças logo. Só que depois, quando nós somos obrigados a entender o outro lado, fez com que eu me conseguisse abrir muito mais para as outras opiniões e saber lidar muito mais quando alguém discorda connosco e tentar entender o porquê de haver também pessoas que discordam desse mesmo assunto. E a Teresa, como é que se sentia também nessa situação muito particular de defender aquilo em que não acreditava? Exatamente, e aconteceu muitas vezes. Nós fomos sempre o contrário do que acreditávamos e só houve uma vez que foi o contrário do que ela disse. Nós tivemos que defender o não às experiências animais. Acho que foi o único debate em que nós gostámos verdadeiramente do tema porque estávamos a defender alguma coisa em que acreditávamos. Eu sou muito... tenho os meus ideais muito direitinhos, ou seja, para mim foi um bocado complicado e eu gosto de ter razão, mas este torneio foi espetacular nisso porque fez-me ver o outro lado e fez-me perceber, ok, o outro lado também tem razão. Também foi a parte mais complicada, foi tentar perceber porque é que o outro lado tem razão. O nosso trabalho nunca foi apenas de o que é que nós vamos dizer, foi também o que é que eles podem dizer e porque é que o que nós estamos a dizer faz mais sentido, ou o que é que nós vamos dizer para que o nosso lado seja o lado mais... Ou seja, vocês, se me permite, vocês procuram também antecipar aquilo que poderão ser as respostas da equipa oponente. Sim. Totalmente, certo. Por exemplo, nós, acho que o debate mais difícil que tivemos foi não a eutanásia. 15 dias depois da eutanásia ter sido legalizada no nosso país. Ou seja, nós tínhamos a lei contra nós. E a partir do momento em que nós tivemos que analisar a lei e a Constituição Portuguesa para encontrar lacunas na lei, para percebermos, ok, porque é que isto está mal, ficámos logo com uma ideologia totalmente diferente e não dissemos não à eutanásia em si, mas dissemos não à eutanásia naquelas condições. Ou seja, permitiu-nos ter uma perspectiva mais ampla da situação e porque é que às vezes as situações não são tão lineares, não é como nós pensamos, não é tanto preto no branco. Temos que entender o outro lado, porque às vezes há ali, temos os dois razão. E acho que este projeto nos ajudou imenso nisso, foi perceber, ok, nós temos razão, eles também têm, e acho que ver o outro lado foi sempre a parte mais divertida, porque nós tentávamos prever o que é que eles iam dizer, e depois tínhamos os contra-argumentos, ou seja, se eles disserem isso, ok, o que é que nós vamos dizer, o que é que podemos dizer aqui? Neste último debate com as taipas foi o mais complicado, porque nós vamos ser sinceros, nós não fazíamos ideia de que é que eles iam dizer. Acho que foi a parte mais complicada, mas ao mesmo tempo, como nós também tínhamos um bocado de certeza do que estávamos a dizer, muitas vezes repetimos-nos muito nos nossos argumentos, porque um contra-argumento era o que nós tínhamos ali e não havia volta a dar e era aquilo. Houve outras situações em que existiam mesmo contra-argumentos que nós tínhamos preparado. Acho que desta vez foi a única vez que não o fizemos, mas acabou por correr bem. Joana, como é que foi? Como é que foi essa situação desconfortável também? Neste último debate até acho que foi mais tranquilo, mas no debate contra a eutanásia foi o mais complicado de sempre, porque nós, pelo menos eu e a Teresa, somos muito parecidas nesse sentido, em que nós temos os nossos ideais e não gostamos muito de sair da nossa zona de conforto. Então, o facto de nós termos de ir pesquisar mais coisas sobre algo que nós não acreditamos para começar é muito complicado, também é muito divertido porque conseguimos perceber argumentos novos, mas é muito complicado ter de sair um bocado da zona de conforto. Bom, eu agora era capaz de também desafiá-los a sair um pouco da zona de conforto por uma razão muito simples. Geralmente, existe uma ideia quase feita de que os jovens não gostam de política. Os jovens não se interessam por política. Os jovens até sentem um certo desconforto quando se leva as questões para o campo da política. Ora, é isso que acontece com estes 4 jovens que tenho aqui à minha frente? Ou, pelo contrário, também se interessam pela política? Teresa, o que é que lhe diz a política a si? É algo que não se importa ou que segue com alguma atenção? Acho que nunca podemos dizer que é algo que não nos importamos e acho que dizer uma coisa dessas, vivendo na sociedade em que vivemos, não faz sentido nenhum. Nós dependemos da nossa política, ou seja, se nós não nos preocuparmos com o que está a acontecer à nossa volta e não nos preocuparmos por quem nos controla, digamos assim, não vamos conseguir evoluir como sociedade. Eu vou ser muito sincera, olhando para a Teresa do 10º ano, a Teresa do 10º ano percebe zero de política, mas a partir do momento em que começa a ver as coisas a acontecer à volta dela e começa-se a preocupar mais com isso, tive assim um choque de realidade, ou seja, isto está a acontecer à minha volta e o que é que eu posso fazer como cidadã deste país para mudar alguma coisa ou para fazer a diferença de alguma maneira. E começou muito aí,
Não sou, se calhar, a pessoa 100% mais educada em política, acho que ninguém pode dizer que o é, mas acho que é um caminho que nós temos que fazer. E nós, na tenra idade que estamos, não podemos descartar a política, que é algo tão importante no nosso dia-a-dia, como muitos de nós fazemos. Sara, a Teresa dizia aqui uma frase muito forte. Mesmo na nossa idade, não podemos descartar a política. Como é que a Teresa olha para esta questão também? A Teresa peço desculpa à Sara. A Sara queria referir-me à Sara. Eu olho para a política como sendo uma das principais coisas que temos na nossa vida, um dos principais pilares da nossa sociedade. Eu sou aluna da História e sempre adorei História, então eu sempre me interessei por esta parte da polícia, da política. Tanto seja por monarquias, constituições, repúblicas, tudo. Então sempre foi algo que me interessou desde pequena. E pensar que muita gente acha que não vale a pena se interessar ou que às vezes nem vale a pena votar, acho que é só um erro, sinceramente, não ter esse interesse. Joana, e consigo também, a política também é algo que não lhe passa ao lado. Não, eu sempre tive um interesse muito forte em política e sempre fui muito motivada pela minha família em geral. Eu era muito interessada desde pequena, com a minha mãe, quando ela falava sobre política, eu sempre tinha muito interesse sobre saber o que era e como é que funcionava, porque a política é muito mais do que as pessoas percebem. Eu acho que a política é muito abrangente. Eu acho que o pensamento e a consciência política de quem temos em poder, de quem é que vamos colocar em poder, é algo extremamente importante, especialmente nos jovens. E, por exemplo, eu tenho 17, para o ano eu já irei votar, quando tiver a possibilidade, e eu tenho que ter sempre essa consciência política de que o meu voto é muito mais do que só um voto. Porque se nós não votarmos só porque é mais só um voto, não faz diferença, nunca existirá diferença no nosso país. O Tomás já nos disse, por mais que uma vez, que gosta de um bom debate, gosta de uma boa discussão. Presumo então que, de facto, a política não lhe passa mesmo ao lado. De facto, não. Eu, ainda por cima, pelo facto que já em janeiro vou fazer 18 anos de idade, já vou poder votar. Então a política é sempre algo que eu tenho um bocado sobre o olho. Sigo várias contas de vários políticos, de vários partidos, seja em várias redes sociais. Quando estou a comer, tenho sempre o jornal ligado, gosto de ver o que é que está a passar. Mas a política tenho sempre de uma forma básica, para poder saber o que é que se passa em geral. Por exemplo, estes dias estive a ver os projetos de lei que foram aprovados, não sei se estiveram a ver isso. Mas aquilo que eu me aprofundo mais é geralmente política, como a Sara estava a dizer, por exemplo, coisas mais antigas. Eu não diria... Sim, antigas. Porque eu tenho esse interesse em estudar a história mesmo daquelas coisas que já não acontecem, saber porque é que as coisas eram daquela forma, entender como é que funcionava o sistema político nas cidades-estado atenienses, por exemplo. Acho que é uma coisa que me intriga muito mais, apesar de hoje não ser tão importante. É importante, porque é preciso conhecer a história para não repetir as partes fracas dela. Então, também tem essa virtude. Muito bem, temos aqui 4 exemplos que desmentem em absoluto um certo senso comum que existe, que os jovens não se interessam pela política. Os jovens se interessam pela política, mas provavelmente interessam de uma outra forma, que ficou aqui bem claro. Mas agora então, eu aproveitava precisamente estarmos a falar em política para desafiá-los a descermos um pouco mais ao concreto e vamos olhar então para este concelho a que pertencemos, para este concelho de Guimarães. Temos aqui jovens com diferentes proveniências geográficas, com diferentes experiências dos seus contextos. Como é que olham para Guimarães? Eu era capaz de desafiá-la, Teresa. Imagine que a Teresa tem de vender, entre aspas, tem de vender a ideia do seu concelho a uma jovem estudante, como a Teresa, que é, por exemplo, do sul do país. Do que é que você lhe falava de Guimarães? Que ideia é que lhe dava de Guimarães? Acho que somos muito caseiros, se puder pôr por essas palavras. Acho que trabalhamos muito para nos melhorar. Acho que é uma coisa que Guimarães tem sempre muito bom. Especialmente as pessoas mais jovens estão sempre muito preocupadas em ver o que é que podemos fazer para melhorar. Vamos começar aqui, vamos melhorar aqui. Por exemplo, acho que nos estamos a tornar cada vez mais inclusivos face à nossa sociedade. Acho que cada vez mais nos estamos a tornar mais abertos face aos problemas do mundo. E acho que, felizmente, tudo que toca à escola e tudo, cada vez mais nos apresentam problemas atuais, cada vez mais se focam, por exemplo, os torneios de retórica. Acho que devia ser uma iniciativa que devia ser distribuída por outros concelhos, porque
isto foi tão importante para nós, ensinou-nos tanta coisa, por que não levar mais longe? Por que ficar só por Guimarães? Porque eu acho que as escolas ficaram totalmente diferentes, ficaram com uma perspectiva totalmente diferente do que é a nossa educação. A nossa educação não é só estar numa sala de aula um dia todo com um professor a debitar matéria. Não, isto também é importante. Interessar os alunos pela política, interessar os alunos pela sociedade, o que é que está a acontecer no mundo, o que é que nós somos o nosso futuro, nós temos que ser nós a fazer alguma coisa. Ninguém vai fazer por nós o que nós não estamos a fazer, não é? É muito por aí. Acho que nós já não estamos muito subdesenvolvidos no que toca a isso, mas podemos sempre ir mais longe e acho que é uma coisa que falta ao nosso país em geral, não a Guimarães. É dar assim um pulo face a outros países no que toca, ok, vamos pensar, o que é que nós podemos fazer para melhorar? Sara, e você, que vem de uma escola relativamente periférica ao centro da cidade, das Taipas, vem da Vila das Taipas, como é que olha para este seu concelho, como é que olha para Guimarães? O que é que elegia como de mais significativo em Guimarães se tivesse de apresentar o seu concelho, por exemplo, a uma colega que viesse de uma outra escola? O que eu colocaria como uma das partes mais importantes de Guimarães é eu querer ser revolucionários as nossas iniciativas que nós temos por nós mesmos, como do torneio de retórica, sim, mas também quando nós já estamos há muitos anos a concorrer para a Cidade Verde, por exemplo, e todas as iniciativas que tivemos para conseguir nos candidatar, tanto também... Esse objetivo, essa candidatura de Guimarães à Capital Verde, é importante na sua perspectiva, Sara? Sim, eu acho que é muito importante, porque o ambiente é algo que temos sempre que ter em conta, tanto com todos estes problemas climáticos que temos atualmente, que estão sempre a agravar. Então Guimarães já ter essa iniciativa já há uns anos, eu acho que eu estava no 2º ano, quando foram falar disso. É algo que mostra como estamos sempre a olhar para o futuro, a ver como podemos melhorar e como podemos ser melhores como um todo. Joana, a sua colega a Teresa elegia aqui, se assim posso dizer, o fator humano como o que de mais importante Guimarães tem. Agora a Sara falava na candidatura à Capital Verde, nesse desígnio que existe de Guimarães ser uma cidade verde. E para si, Joana, o que é que elegia como um aspecto importante a salientar de Guimarães? Eu acho que um dos aspectos, como a Sara mencionou, que é realmente este equilíbrio que nós temos entre o espaço verde e entre o espaço cidadino, em Guimarães, que é algo que eu, pelo menos, não vejo em outra cidade, tal como aqui em Guimarães. Acho que também o espírito que nós temos em Guimarães em geral, as tradições que nós temos e que nunca se vê realmente a cair em desuso. Eu acho que, por exemplo, as Nicolinas são uma tradição extremamente importante aqui em Guimarães, que toda a gente acaba por celebrar, e acho que vemos mesmo esta parte mais de equipa na cidade, esta parte mais histórica que nunca acaba por cair. Tomás, esteve atento àquilo que as suas colegas disseram e, como vê, há aqui já 3 opiniões, 3 aspectos distintos. Por um lado, o desígnio de Capital Verde, o fator humano, a importância da tradição nesta contemporaneidade. E o Tomás, olhando para Guimarães, o que é que destacava? Eu não acho que haja assim nada que eu, dentro deste assunto muito específico que estamos a falar, eu acho que eu não podia acrescentar assim nada muito relevante, porque a minha opinião está muito dentro daquilo que a Sara disse. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, que eu poderia dizer, quando nos deu a possibilidade de explicar como é que nós apresentaríamos Guimarães a um aluno, por exemplo, que fosse do Sul, eu acho também interessante, porque já me aconteceu a mim, é uma coisa que não é hipotético, é algo que eu já fiz, que é apresentar, por exemplo, a cidade de Guimarães a alguém que seja de fora, a um estrangeiro. Por exemplo, eu falo várias vezes com amigos que eu tenho, conheci pela internet, americanos, tenho uma amiga que eu falo bastante que é da Grécia, e aqui na Europa nem tanto. Por exemplo, essa questão da Grécia nem tanto, se formos uma Bélgica, também eles têm essa noção daquilo que eu vou falar agora, uma Holanda é a mesma coisa. Mas, por exemplo, uma coisa que, quando eu falo com o estadunidense, que os deixa bastante intrigados sobre, por exemplo, a cidade de Guimarães, não onde eu vivo, mas vivo perto, é o facto que, por exemplo, apesar de serem renovadas, apesar de serem muitas vezes reestruturadas, nós temos muitas casas, nós temos muitas estruturas, nós temos um meio envolvente que é até mais antigo que o próprio país onde eles moram. Nós temos uma estrutura completamente diferente, as estradas são completamente diferentes, nós temos estradas mais apertadas, com passeios mais largos, onde é possível andar mais a pé, onde temos um maior envolvimento com o centro histórico da cidade, por exemplo, e é algo que eu acho que é muito interessante, que pessoas, por exemplo, do continente americano não têm como nós.
Por isso acho que é uma sorte e é algo que eu já falei com várias pessoas sobre esse aspecto. Acho curioso que, de facto, uma das imagens tradicionais de Guimarães é a importância da sua história, a importância do centro histórico. E, curiosamente, ainda nenhum de vocês tinha referido isso. Teresa, o património histórico, arquitetónico de Guimarães não é algo que mereça ser assinalado? Definitivamente. E acho que as pessoas de Guimarães tornam muito um objetivo deles falar sobre isso e impedir, por exemplo, a demolição de certos edifícios, por exemplo, cortar a circulação dentro do centro histórico, que é algo que está a ser debatido neste momento, a reestruturação de certas fachadas na cidade. É muito importante, como diz a fachada, aqui nasceu Portugal. É a parte mais, se não a mais importante do nosso país no que toca à história. Ou seja, nós devemos preservá-la não só para nos lembrarmos do que é que nós fizemos de bom no passado, mas também não devemos permitir que só porque estamos a evoluir, excluir a nossa história totalmente. Acho que, como disseram, também é das partes mais importantes que Guimarães tem. É a parte das pessoas e a valorização que as pessoas dão, tanto à cultura e tanto às tradições, tanto ao património verde. Acho que é muito, fecha-se muito aqui no centro. Acho que as pessoas de Guimarães têm muito orgulho de dizer que são de Guimarães e têm muito valor e dão muito valor a Guimarães, e acho que é das partes mais importantes. E o centro histórico, claro que se inclui, toda a gente de Guimarães valoriza extremamente o centro histórico e quer continuar com, por exemplo, as remodelações e garantir que o centro histórico se mantenha o centro histórico. Nos últimos tempos, um dos assuntos que tem estado a prender as atenções do debate em Guimarães é precisamente como se refere a algo que vocês já falaram, que é a pedonalização de algumas ruas próximas do centro histórico, nomeadamente a parte norte da Alameda de Sandamas, do Toural e do Santo António, ou seja, retirar essas vias do trânsito automóvel e privilegiar os peões. É algo para vocês também importante, Sara, a pedonalização, a possibilidade de andar a pé sem ter o constrangimento dos automóveis, é importante? É algo em que Guimarães devia investir mais? Acho que sim. Dependendo da zona, mas acho que sim. Acho que uma parte importante é essa liberdade de conhecer melhor o centro histórico sem ter a preocupação dos carros e às vezes dos estragos que podem causar. Tanto porque, para mim, o centro histórico é principalmente uma identidade que Guimarães tem, por exemplo, comparado com outras cidades, como por exemplo Braga. Braga praticamente perdeu todas as muralhas, já Guimarães conseguiu conservar. Então essa parte da pedonalização é daquelas palavras que quando se quer dizer não sai. Se for uma questão boa para preservar ainda mais, acho que é bem, mas foi contrário. Joana, e você também? Vê-se a passear por essas ruas que referi há pouco sem estar a olhar para o lado a ver se vem um carro? Eu acho que sim, eu acho que a maior parte das pessoas acaba por andar no centro da cidade a pé. Acho que a maior parte não chega a ir de carro, porque acho que não vale a pena. As ruas são extremamente estreitas, então acho que realmente não vale a pena ainda continuar a haver carros, sendo que a maior parte das pessoas acaba por escolher ir a pé. Acaba por ser um constrangimento, de certa maneira. Tomás, também é adepto da pedonalização? Acho que sim. É uma cidade que é muito bonita. E eu, as poucas vezes que lá fui, não as poucas vezes, mas as poucas vezes que lá fui para andar, acho que deixa-me bastante, eu fico mesmo com um brilho nos olhos, às vezes tentar andar por aquelas ruas mais estreitas, ou até nas praças. Acho que sim, eu apoio. Você vem de uma vila onde essa questão também está a ser debatida atualmente, não é? Porque ela é uma série de ruas que vão ficar vedadas ao trânsito. Como é que a Vila das Taipas está a debater isso também? Como é que vocês olham para esse debate? Quer o Tomás, quer a Sara. Não é tanto a questão do património histórico também, porque nós temos lá uma zona que é muito importante para quem gosta da história do Império Romano. Nós temos lá as termas, mas também as Taipas é uma zona que ainda tem muito espaço verde, digamos. Ainda tem muitas árvores, ainda tem muito relevado, ainda tem muitos parques, ainda há muita zona para uma pessoa poder andar livremente a pé. E o problema é que, por exemplo, como eu quando estava a falar sobre Guimarães, eu não dei muito mais a minha opinião acerca disso, porque é diferente para quem vive na zona. Quem vive na zona e querer atravessar de carro, às vezes é uma complicação estar a fazer um caminho completamente diferente, ter de ir à volta. Mas quando uma pessoa está a andar a pé, realmente é muito mais agradável, é muito mais bonito. Sara, como é que você olha também? Nas Taipas é um pouco mais complicado, porque eles cortaram praticamente toda a zona de centro. Então, para o trânsito, ficou muito complicado de se navegar e houve zonas em que eles cortaram
que a quantidade de pessoas que iam a pé comparado com as pessoas que passavam de carro naquela zona era muito mais vantajoso para as pessoas que estavam de carro do que propriamente para as de pé. Então nas Taipas, se calhar se tivessem escolhido melhor as zonas, seria bom, mas tem algumas partes em que não. Eu era capaz de agora lhes lançar um outro desafio. Imaginem que vocês, por um passe de mágica, iam ser presidentes da Câmara por um ano. Qual seria aquela medida que vocês não deixariam de forma alguma de pôr em prática? Teresa, estou a olhar para si, estou a vê-la torcer a cabeça a dizer não me parece. Eu vou ser muito sincera, eu não sou de Guimarães. Ou seja, também estar a falar de medidas para a cidade, tal como ele disse, torna-se um bocado mais difícil porque iam-me afetar a mim, não é? Porque eu estudo em Guimarães, mas também, por outro lado, não me iam afetar assim muito. Agora, há sempre medidas que têm que ser tomadas, quer qual seja a cidade, Exatamente. quer qual seja o presidente, a valorização, mais uma vez, da nossa educação. Eu acho que nós, em Portugal, estamos a valorizar cada vez menos a nossa educação e nós somos o futuro, como eu já disse, e se nós não valorizarmos a educação, vamos regredir como país. A nossa saúde, nós não podemos ter, por exemplo, hospitais fechados, termos que nos deslocar tanto para ir a um hospital. E eu sei que isto não é uma medida só de uma Câmara, mas tem que começar em algum lado. Há medidas que estão a ser tomadas, eu não estou a dizer que não são tão importantes, mas se calhar há coisas que seriam mais. Tem que começar em algum lado, como eu disse, e como ela disse quando falou do voto, se nós pensarmos, não vamos fazer nada porque só nós não vamos fazer a diferença. Mas se nós fizermos a diferença aqui em Guimarães, se calhar depois Braga também vai usar o nosso exemplo e também vai fazer a diferença, e depois o Porto, ou seja, nós temos que começar com algum lado. Mais uma vez, há medidas em que eu também não estou muito inserida porque não sou da cidade em si, mas há aquelas em que são indispensáveis e que nós nem podemos questionar e já deviam ter sido aplicadas há muito tempo. Joana Rodrigues, Senhora Presidente Joana Rodrigues, qual era a medida mais importante que tomava, aquela medida que não deixaria de tomar, acontecesse o que acontecesse? Eu acho que obviamente que eu também olharia muito para a saúde e para a educação como um fator muito importante, mas também olhava muito para a mobilidade, porque as pessoas precisam de transportes que funcionam bem. E eu acho que é um dos fatores mais importantes, é os autocarros e a mobilidade das pessoas. Acho que seria definitivamente uma das minhas preocupações, provavelmente a terceira preocupação. Sara, eu reparei que enquanto que a Joana falava da mobilidade, que era importante olhar para a mobilidade, a Sara acenava em sinal afirmativo. Sente essa dificuldade de, às vezes, querer deslocar-se ao centro da cidade e não ser fácil? Agora está muito melhor. Mas ainda há muitos lapsos de horários de autocarros em que, às vezes, eu tenho uma amiga que ela tem que esperar, se ela perder um autocarro às 2, ela tem que esperar até às 6 ou até às 7, por aí. E é um lapso muito grande de conseguir se mobilizar. Principalmente nas zonas mais periféricas, nota-se cada vez mais. Essa era uma das medidas em que a Sara investia, se fosse Presidente da Câmara? Sim, eu ia falar dessa medida da mobilidade. Outra que eu talvez também investiria, para ser um pouco diferente, talvez na parte do turismo, para atrair mais pessoas para Guimarães. Então talvez eu criaria um evento, talvez, que seria único, para atrair cada vez mais pessoas e também para divulgar ainda mais Guimarães e colocar ainda mais Guimarães no mapa. Tomás, qual era a medida que o Presidente Tomás Fernandes tomava? Bom, eu sendo aluno da periferia como é a minha colega Sara, eu acho que eu concordo completamente com ela. Sendo mais exato um bocado, por exemplo, eu iria realçar aquela ideia de ter, por exemplo, o passe de autocarro para ser mais fácil para alunos como eu, por exemplo, das Taipas, para se poderem movimentar para o centro, não só por questões recreativas, de lazer, porque toda a gente gosta de ir ao cinema, toda a gente gosta de ir a um shopping, mas às vezes mesmo por estado de necessidade, quando se tem de ir a um hospital, ou até para se dirigir à universidade, seria muito mais fácil ter os autocarros mais disponíveis, mais ao nosso favor. E também era uma medida que iria não só ajudar com essa própria questão da mobilidade, mas também com a educação, porque quantos mais alunos nós tivermos a ser incentivados a ir para o centro com essa facilidade, mais pessoas vão... É curioso que há aqui um conjunto de assuntos que são comuns aos quatro, e eu devo confessar com uma certa surpresa essa questão da mobilidade. Como é que vocês sentem tanto na pele essas dificuldades em se dirigirem ao centro, por exemplo? E agora...
Como veem, o nosso tempo está a voar, nós já estamos a caminhar para o final da nossa conversa. Temos breves minutos apenas, mas eu, mesmo assim, era capaz de desafiá-los a uma outra coisa. Olhando para tudo que já falamos e olhando para tudo que eventualmente vocês pensavam que eu os ia convidar a conversar, qual foi aquele assunto que nós devíamos ter falado e não falámos ainda? Sara, está-se a lembrar de alguma coisa que devíamos ter falado ou que a Sara acha que é importante que falemos? Agora? Apanhei a surpresa. É uma das desvantagens de falar em primeiro lugar, mas precisamente por isso eu vou pedir à Teresa para ela avançar. Também não conheço a Teresa. Não há nada que diga assim, bom, a Teresa Ribeiro acha que isto tem que ser falado. Acho que, por exemplo, uma coisa que eu também acho muito importante, falámos muito da mobilidade, e é como eles disseram, por exemplo, Vizela neste momento não tem um hospital. Ou seja, todas as pessoas que moram em Vizela, e especialmente na periferia, têm que se deslocar para o hospital de Guimarães. Ninguém imagina a dificuldade que é nós deslocarmos para o centro. E eu sei que nós já falámos disto, mas acho que foi a coisa mais importante que falámos aqui hoje, para além do torneio de retórica, e se calhar poderia ser um tema a debater no próximo torneio de retórica, qual será a verdadeira importância da mobilidade, porque não é só para assuntos recreativos, não é? Há uma necessidade constante. E agora também é um bocado difícil nós estarmos aqui a lembrar-nos de temas novos para falar, mas acho que é muito por aqui. Nós temos que pensar sempre que está tudo bem, mas podemos sempre melhorar. Como cidade, vai haver sempre alguma coisa que nós possamos fazer. E acho que o que nós temos que fazer como pessoas jovens é manter a mente aberta numa perspectiva de ok, o que é que eu posso fazer para fazer a diferença? Imagino a Teresa vindo de um outro concelho para as aulas em Guimarães, imagino que todos os dias isso deve-lhe custar bastante em termos de tempo, não é? Essa deslocação. Sim. Teoricamente, o curso de Línguas e Humanidades existe na secundária de Vizela, porém eu queria a disciplina de alemão que só existia na Martins Sarmento. Pois infelizmente acabou por não abrir turma, eu só soube depois quando saíram os horários, mas eu fiquei matriculada na escola e posso dizer que foi a melhor decisão que eu tomei, foi ter vindo para Guimarães para a escola. Infelizmente, como moro em Vizela e existe o curso em Vizela, quando fui falar sobre o passe, disseram-me, pronto, então a menina tinha que ir para a escola em Vizela, não era para Guimarães. E eu percebo na teoria, porque nunca devia tirar o lugar a alguém da cidade, mas o facto de eu não ter transporte assegurado, gratuito, por não morar no concelho, limita-me muito, porque o passe é relativamente caro, e eu percebo, se fosse uma questão de, digamos assim, se não existissem vagas nas escolas para os alunos de Guimarães, mas existiam. Ou seja, eu acho que nós também, como pessoas, também devemos poder escolher qual é a educação que queremos, onde é que a nossa educação vai ser melhor, e acho que, mais uma vez, a mobilidade limita-nos muito. Eu, para vir para a escola, o meu pai tem que me vir trazer, porque era impensável pagar os passos para a escola. Joana, também, qual era aquela coisa que ainda não falámos, mas que deve ser falado? Está-lhe a ocorrer alguma coisa? Para além disto que já se falou, mais uma vez, a Teresa a chamar a atenção para as questões da mobilidade. Se eu pudesse voltar a um tema atrás, eu voltaria à política na juventude, porque eu acho que foi um tema muito bom de pôr aqui. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm de ter essa consciência política, têm de ter a consciência de que nós somos cidadãos e que vamos votar. Tirando isso, não tenho muito outro tópico que gostaria de falar. Mas já agora, se me permite, Joana, você, ou voltar outra vez à questão da política, à importância de uma votação com cidadãos bem informados, parece-lhe que isso pode não acontecer com a generalidade dos cidadãos, é? Sim, eu ouço muitas vezes pessoas da nossa idade fazerem comentários do género eu não vou votar, ou quando eu for votar, vou votar em quem o meu pai ou os meus pais votarem. O que eu acho que não deveria ser um comentário que deveria ser alguma vez feito. Eu acho que nós temos de ter essa consciência de que, de que quem nós vamos pôr no poder tem realmente uma certa significatividade. Ou seja, nós temos de ter essa consciência de quem está no poder está a controlar-nos de certa maneira. Ou seja, se nós não ensinarmos os jovens da necessidade de colocar alguém no poder que nos esteja a ensinar, exato, até como mulheres, que nós temos de saber a importância da história, de como foi difícil chegarmos ao voto, nós deveríamos ter essa consciência na juventude, especialmente. Eu já vou ao Tomás, mas antes de eu voltava outra vez à Teresa. Enquanto a sua colega falava, a Teresa ia dando sinais com a cabeça que concordava. Sim. Ou seja, Teresa, parece-lhe que é importante ter um sentido crítico sobre as questões? Claro que sim. E agora, uma perspectiva como mulher, seria impensável regressar a uma altura em que o simples facto de eu ser mulher não me permitiria votar. Ou seja,
o facto de nós, na nossa sociedade atual, ainda termos pessoas que ainda dizem não vou votar, ou não me interessa, ou o meu voto não é importante, tira um bocado o trabalho árduo de todas as mulheres que morreram para nos darem o direito ao voto. Ou seja, é um privilégio termos tido aquelas pessoas todas atrás de nós, daí a importância da história, como ele mencionou, que lutaram para que nós, no dia de hoje, tenhamos esse direito. É um direito, mas também é um dever, e nós não nos podemos esquecer disso. Tomás, e o Tomás, qual era o tema que elegia que ainda deve ser falado, ou então regressar ao outro que tivéssemos falado? Eu, por acaso, consegui pensar num tema, que é uma coisa que eu gosto bastante, que é muito aquela questão da multiculturalidade, tanto do país como dos outros países. Eu, por exemplo, sempre tive bastante gosto, até para pegar aquilo em que a Teresa falou, eu também queria que abrisse uma turma de alemão, também queria aprender alemão. Eu, atualmente, estou a aperfeiçoar-me em conhecer o alfabeto cirílico, por exemplo, que é aquele alfabeto que se usa em vários países de leste. Portanto, acho que era uma questão que, se tivéssemos tempo, era uma coisa que eu gostaria de falar. Muito bem. Vamos então, rapidamente, 2 ou 3 considerações sobre isso, sobre as questões da multiculturalidade. É importante isso? É algo que está afastado das preocupações dos jovens? Bom, isso aí eu já não sei, mas eu pessoalmente... Da experiência que tem com contacto com os seus colegas, são questões que lhes passam ao lado ou têm alguma importância para eles? Não, tanto eu como os meus colegas, mas isso é porque também as pessoas que eu envolvo mais no meu círculo de amizade são pessoas que têm um bocado mais estas opiniões parecidas com as minhas, que gostam destes tipos de debates, que gostam de falar sobre estas coisas, sobre o exterior, sobre estas línguas diferentes do português e do inglês. Portanto, eu diria que o meu grupo de amigos, nós falámos bastante sobre o tema, estamos sempre a falar sobre leis e outras coisas que são aprovadas nos países, ou línguas diferentes que nós achamos interessantes, ou pessoas que nós conhecemos que sejam de outro lugar. Por exemplo, eu cheguei a falar de uma amiga que eu tinha que era grega, eu cheguei a apresentá-la aos meus colegas, e agora ela também faz um bocado parte do nosso círculo, apesar de não ser tão envolvida, mas também faz parte. Por isso, o meu grupo em específico, eu acho que estamos bastante dentro do assunto da multiculturalidade e de aprender um bocado sobre as outras pessoas. Já agora, esta referência que o Tomás está aqui a fazer à multiculturalidade e conhecer outras pessoas de outros ambientes, um certo cosmopolitismo, leva-me ao início da nossa conversa, quando eu lhes perguntava no início se já tinham perspectivas do vosso futuro próximo, qual o curso superior queriam seguir, ou até poderiam ficar eventualmente até só pelo 12º ano, e eu já agora avançava um pouco mais. Algum de vocês já pôs a hipótese de prosseguir os estudos no estrangeiro? Definitivamente. Teresa, definitivamente. Queremos ouvi-la. No país que temos neste momento, eu não me vejo a atingir os meus objetivos. Neste momento, o nosso país, infelizmente, não está focado no futuro dos jovens. Queixam-se muito, por exemplo, nós estamos a criar-vos e depois vocês vão para fora, trabalhar para fora. Mas, ao mesmo tempo, não estão a criar condições para que nós queiramos ficar aqui. Não nos estão a criar oportunidades de emprego, não nos estão a criar uma boa condições de vida, não nos estão a dar nada em troca, digamos assim. Ou seja, definitivamente, acho que cada vez mais, qualquer pessoa que esteja interessada em estudar neste momento, pensa em estudar fora, não porque a educação não seja de qualidade, porque nós em Portugal, felizmente, temos uma educação de qualidade, mas futuramente perdemos muito. As oportunidades depois do ensino superior morre muito ali na praia. Acho que é muito por aí. Se calhar não estudar fora, eu gostava de fazer a licenciatura aqui, mas depois um mestrado ou trabalhar fora, definitivamente. Joana, também é algo que vê no seu futuro? Eu definitivamente irei fazer a minha licenciatura cá, mas também, tal como a Teresa, também estava a pensar em fazer um mestrado ou definitivamente simplesmente sair deste país, porque não consegue, não dá, fica muito por aqui, não tem umas barreiras maiores, não é suficiente. Não dá resposta. Não. Sara, e você também encara essa hipótese de... Definitivamente. Eu vejo, por exemplo, o exemplo da minha irmã, que apenas para ter o primeiro trabalho teve que esperar 2 anos, pelo menos. E isto é a realidade de muita gente. Cada vez se vê mais que para ter o primeiro emprego, cada vez se demora mais. Porque simplesmente não há oportunidades para eles conseguirem. E tanto nas entrevistas, eles pedem sempre experiência e acabam sempre por deixar os que acabaram agora de se formar, cada vez se formamos mais tarde ainda também, deixam sempre para trás. Tomás, e da sua experiência já de contactos com o exterior, também se vê fisicamente fora?
Não, eu aqui acho que vou ter de divergir um bocado mais do grupo, eu não sinto tanto essa necessidade. Ainda bem mas que este programa chama-se Guimarães em Debate. Bom, mas eu gostaria muito de visitar outros países, mas é pela questão turística, pelo contexto recreativo, poder conhecer outras culturas. Mas os lamentos que as suas colegas exprimiam aqui, digamos, de uma inadequação ou de uma falta de oferta compatível com as habilitações literárias que adquirem, não assenta, acha que isso não é bem assim? Não, eu consigo entender completamente o que elas estão a dizer. Eu simplesmente não... Acho que não me enquadro, mas não é por discordar completamente. Eu consigo entender completamente e tenho muitas pessoas que eu conheço que também gostariam, por exemplo, de ir estudar para a Inglaterra ou para outro país qualquer. Portanto, eu consigo entender e não tenho assim nada muito... Não há nenhum argumento que as pessoas utilizem para dizer que gostavam de estudar para um estrangeiro que eu acho que esteja errado e que queira falar contra. Eu acho que eu simplesmente... Não é por discordar, é só porque eu, pessoalmente, não vejo necessidade. Pessoalmente. Muito bem. Um minuto apenas, se mais alguém quiser fazer alguma intervenção, algo que não foi dito e devia ter sido. Teresa, não sei se... Acho que só nos resta agradecer a toda a gente e à escola em especial e a todas as pessoas que nos ajudaram durante este torneio. Sem a ajuda de toda a gente não teria sido possível e sem o apoio de toda a gente não teria sido possível. Acho que é isso e agradecer-lhes a vocês também por estarem aqui hoje connosco. Pela nossa parte, pela parte do Jornal de Guimarães, é um gosto imenso poder ter este painel que tão brilhantemente refletiu sobre, não só sobre Guimarães, mas refletiu sobre o seu mundo, sobre o nosso mundo, jovens com os pés bem assentos no chão e que olham criticamente para este Portugal que somos. Pois bem, chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate, como sempre a promessa de que voltaremos, não de hoje a 8 dias, porque estamos em tempo de festas natalícias e o Guimarães em Debate também vai interromper aqui as suas emissões até ao próximo dia 5 de janeiro. Voltaremos ao contacto, como sempre, o Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães, poderá seguir-nos semanalmente às sextas-feiras, a partir das 18 horas, nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Por agora, é mesmo o tempo de desejar ao painel, aqui hoje presente, a quem mais uma vez agradeço a gentileza e a disponibilidade que tiveram em dizer sim, desde logo ao primeiro convite que fizemos. Agradecer a vossa presença e, quem sabe, se daqui a um ano estaremos aqui a recordar e a ver o que é que entretanto se passou. Pois bem, continuação de um fantástico fim de semana.